Isso é outra coisa que estava acontecendo no primeiro turno. Tem vídeos aí circulando na internet de pessoas falando que aconteceu isso. Você ponhava um número e aparecia a foto do engraçadinho. Isso aconteceu largamente por ocasião das eleições de 2018. E eu digo mais, não temos prova, já bem claro, mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa. Por que não? O vídeo protagonizado por Jair Bolsonaro contra o sistema de apuração eleitoral não prova fraude nas urnas, mas constitui-se em prova de crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República. Em síntese, o Tribunal Superior Eleitoral e o seu presidente foram acusados pelo mandatário de estarem em conluio com as esquerdas para, por meio de suposta manipulação de resultados, entregar o poder a Lula. Temos aqui um atentado contra o livre exercício dos poderes. Por si só, a patuscada de quinta-feira já deveria valer um processo de impeachment e o mandato de Bolsonaro. Durante 2 horas, o que se viu não foi uma denúncia, mas um apelo de cunho fundamentalmente político. A ideia central era usar a ocasião e a atenção despertada pelo tema para mobilizar a militância bolsonarista, num momento em que o presidente precisa entregar o poder ao centrão para preservar o que resta de seu mandato. Prepara o terreno para contestar o resultado da eleição de 2022, caso não seja reeleito. Se derrotado, alegará que o sistema o impediu de permanecer no cargo. Só a turba fanatizada engole a narrativa de fraude. Os vídeos apresentados pelo governo são uma seleção das falsificações mais famosas compartilhadas nas redes sociais, costurados marginalmente com retalhos descontextualizados de reportagens feitas por veículos de comunicação conhecidos. Em meio a isso, programadores de fundo de quintal e até um acupunturista de árvore pontuavam de maneira a emprestar algum rigor técnico, ao que não passava de uma chanchada flagrantemente ilegal e imoral. O Tribunal Superior Eleitoral fez o trabalho adequado e necessário de contestar ponto a ponto e em tempo real as mentiras e groselhas que iam sendo difundidas na live presidencial. Alguém poderá, e com até algum fundo de razão, alegar que isso empresta credibilidade a uma denúncia fajuta. Mas o ponto aqui é outro: não deixar sem resposta um ataque de cunho institucional. Vale lembrar que o alvo de Bolsonaro nunca foi o sistema de votação, mas os órgãos de justiça. É mais grave do que o humor involuntário da peça deixa transparecer. Os critérios criados pelo governo para permitir a cobertura dos veículos de imprensa já denotavam o clima de embuste. Uma exposição sem possibilidade de questionamentos e com a obrigatoriedade de transmissão por quem estivesse credenciado. Para além disso, tudo veiculado por uma TV pública, que o próprio presidente havia prometido extinguir, a TV Brasil, chamada de TV Lula, agora a TV Mito. O voto auditável sempre existiu. O artigo 66 da Lei 9.504/97 estabelece o controle e a fiscalização que são exercidos por partidos políticos, órgãos de Estado e entidades independentes. O processo é acompanhado desde muito tempo antes do pleito, sendo que os representantes de siglas e de coligações acompanham a formatação do sistema, a inserção do programa nas urnas e podem, por conta própria, organizar apurações paralelas, concomitantes à da Justiça Eleitoral. Está tudo na lei, bastando consultar, bastando ler. Também é uma farsa afirmar que a suposta fraude se daria em Brasília, na totalização dos votos.
O TSE, de fato, unifica os dados gerados, mas cada urna faz a sua própria totalização, que pode ser conferida de forma impressa, por meio do boletim emitido ao final da votação, e que é distribuído aos fiscais representativos das coligações e afixados nas sessões eleitorais. Dessa maneira, é plenamente possível acompanhar e comparar os números, auditando o resultado. Estamos diante de um ataque deliberado ao processo eleitoral. O presidente já chegou até a especular sobre a não realização de eleições, a menos que elas sejam feitas sob os seus termos. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. É inédito na história do Brasil. O presidente do STF, o procurador-geral da República e os chefes das casas legislativas parecem inermes e acanhados. Bolsonaro e sua turba de arruaceiros políticos nunca buscaram o aprimoramento do sistema de votação ou a transparência, e sim colocar em xeque a democracia. E o fazem sem que se esboce reação à altura. É na parvoíce de outros líderes que se criam os golpistas.